Então, galera, bom dia, né? É muito bom estar aqui com vocês, tá? Tá todo mundo bem, né? Graças a Deus. Vamos começar aqui mais uma aula de história, assunto novo, conteúdo novo velho, né? Que não deixa de ser uma continuação de algo que já tínhamos estudado no mês anterior. E nós entramos na história geral, fomos para a atividade domiciliar e agora vamos retornar para a história do Brasil, concluir esse conteúdo, né? Nós temos essa semana e a próxima para terminar esse conteúdo e terminamos esse livro. É o tempo que vocês recebem o próximo livro e a gente começa o conteúdo do segundo semestre, tá? Que tem muita coisa interessante para a gente poder estudar. Beleza? Mas a gente vai falando aqui devagarzinho. Hoje, bora fazer uma aula um pouco mais leve, né? Em comparação para as aulas anteriores, que era pegado mesmo. Pegadão ali, conteúdo. E menino escrevendo, e Carol assim, agoniada, fazendo um monte de risco no caderno, né? E Tícia ali, imagina que fazendo vários planos mirabolantes de história. Bora fazer uma aula assim um pouco mais leve hoje, porque o assunto é a história do Brasil. E quando se fala de história do Brasil, convenhamos, né? É um assunto tranquilo, é um assunto simples. A gente não tem muita dificuldade em história do Brasil, né? Então, hoje a gente vai fazer algo mais leve e como como essa semana foi uma semana tranquila, né? Foi semana de avaliação, eu tive tempo de buscar nos meus materiais um conteúdo, né, sobre história do Brasil para a gente poder explorar aqui. Trouxe novidade. Estou com o material aqui na mão, né? E fiz aqui uma colinha aqui de alguns pontos interessantes para que a gente possa estar discutindo, ok? Achei interessante buscar nos meus materiais, nos meus livros um pouco mais antigos, alguns pontos interessantes para a gente poder estar discutindo sobre a história do Brasil com vocês. Ok? Claro que nada fugindo do material de vocês. Evidentemente, está dentro do conteúdo do material de vocês. Ok? Mas só para que a gente possa amarrar e ser um tanto mais rápido em relação a esse assunto. Então, galera, vamos lá, vamos começar a nossa aula, né, falando sobre Primeira República. Primeira República. Vou fazer um apanhado aqui, né, um resuminho rápido, básico aí da Primeira República para quem está esquecido, né, para quem não lembra lá da aula da Primeira República. Então, a Primeira República começa ali em 1889, através de Marechal Deodoro da Fonseca, e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, viu, chuchus? 15 de novembro de 1889. Então, falando um pouquinho de história do Brasil, nós tivemos o período colonial, né? Nós tivemos o período joanino, nós tivemos o primeiro Império Brasileiro, o primeiro reinado, tivemos o período regencial, o segundo reinado e agora, né, na nosso conteúdo aqui de história, estamos falando sobre a Primeira República, 1889, Marechal Deodoro da Fonseca assumindo aí o cargo de presidente dos Estados Unidos do Brasil, né? Porque esse era o nome do Brasil naquele período, com ordem e progresso, né? Princípio do positivismo de Augusto Comte, tá? E aí nós vamos ter dois momentos na Primeira República. O período da República da Espada, quando nós teremos o Marechal Deodoro da Fonseca e, posteriormente, o Floriano Peixoto, dois militares, marechais, né? Os caras ali têm alta patente do Exército Brasileiro. E lembre-se do que eu estou falando, alta patente. Os caras não eram, né, não eram fracos, não, meu irmão. Os caras tinham lutado na Guerra do Paraguai, os caras tinham sido condecorados, né? Então eles ocupavam a alta patente do exército, né, brasileiro. Então esse período é conhecido como período da República da Espada, que vai de 1889 a 1894, tá? Primeiro período da República, República da Espada, 1889 até 1894, ok?
A partir de 1894, nós vamos ter o segundo período da Primeira República, que é chamado de República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, tá? Até 1930. Então, eu vou colocar aqui no chat, tá? Só para a gente deixar bonitinho, que vocês sabem que eu sou altamente metódico. Gosto das coisas bem organizadas, tá? Então, vou colocar aqui Primeira República, tudo tranquilo, tá? 1889 a 1930, tá? Primeira fase, República da Espada. República da Espada, 1889 a 1894. Ok? Beleza. Segunda fase. E por que eu estou fazendo questão de explicar isso bem explicadinho? Galera, isso aqui é assunto importante para o terceiro ano médio, tá? Então, é bom que vocês aprendam esse conteúdo. Opa, adicionar a Camila aqui. Aprendam esse conteúdo e não esqueçam, por favor, tá? Porque esse conteúdo aqui é muito importante para o terceiro ano do ensino médio. Ok, beleza. Então, a segunda fase é República Oligárquica, ou então, como vocês conhecem, né? República Café e Leite. Tá bem ali, ó. 1800 e... Oh, meu Deus do céu, perdão, botei errado aqui. Desculpa. Corrigir a data. 1894. Pronto, corrigido. Ok? Beleza? Então tá aí, galera. A gente está falando sobre esse assunto, tá? A história do Brasil, Primeira República, é um longo período, 1889 até 1930, quando a gente tem a Revolução de 1930 e Getúlio Vargas chega ao poder, instituindo ali aquilo que vocês já sabem, que é a Era Vargas, né? E essa Primeira República, ela tem essas duas fases. A primeira fase, nós temos dois presidentes militares, 1889 a 1894, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Temos características diferenciadas, apesar de ambos serem militares. Posteriormente, em 1894, nós vamos ter Prudente de Moraes, né? É o nosso terceiro presidente do Brasil, mas o primeiro presidente civil. Não é militar, o cara é civil, né? Ou seja, ele é um latifundiário ali e tal, envolvido com as questões do café. E aí, a partir de 1894 até 1930 é a chamada política café e leite, ou a política das oligarquias, onde se destaca São Paulo, produtora de café, e Minas Gerais, né, detentora da questão ali dos laticínios, do leite, do queijo, mas muito importante pela questão da quantidade de eleitores, tá? Então não pensem que Minas Gerais ela era importante devido ao leite, mas sim devido à quantidade de eleitores, né? A densidade demográfica em Minas Gerais era muito grande e oriunda, inclusive, daquele processo de mineração. Muitas cidades se desenvolveram em Minas Gerais, então Minas Gerais tinha um curral eleitoral muito importante para sustentar a política do café e leite, ou seja, São Paulo tinha a economia, tinha os principais candidatos, e Minas Gerais possuía aqueles que iriam votar, né, nesses candidatos, possuía o curral eleitoral, para que a gente possa compreender aí, não era nem a questão do leite, mas a questão das pessoas em si. Ok? Beleza? O que a gente vai tratar nessa aula, nesses dois momentos? Sobre economia, como é que estava a economia e a sociedade no período da Primeira República, porque a gente já falou sobre política, já expliquei para vocês sobre o voto do Cabresto, sobre, né, como é que funcionava a política dos governadores, né, essa questão aí
mais política eu já falei em aulas anteriores. Então, hoje a gente vai falar sobre, primeiro, questão social. Qual vai ser uma das mudanças principais na sociedade brasileira durante a Primeira República? Vai ser a imigração, a mão de obra, né, dos imigrantes chegando no território do Brasil. Isso já vinha acontecendo no final do Segundo Reinado, mas na Primeira República, em 1900, isso vai se intensificar, né? Principalmente no governo de um camarada chamado Campos Sales, tá? Campos Sales e Rodrigues Alves, tá? Campos Sales e Rodrigues Alves. É no governo desses dois camaradas, de Campos Sales, que vai governar entre os anos de 1898 a 1902, e Rodrigues Alves, que vai governar entre os anos de 1902 e 1906, nós vamos ter acordos diplomáticos sendo realizados do Brasil com outros territórios, principalmente com o território japonês. Então, muitos imigrantes do Oriente, né, do Japão, da Terra do Sol Nascente, irão chegar no território do Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Não só de lá também, mas como da Itália, da Alemanha, né, que passavam por um processo ali início do século XX, um processo de unificação, né? Nós também temos imigrantes das regiões do centro, né, da Europa, que estão passando ali por um processo de revolução industrial, que é a segunda revolução industrial, então não tem postos de trabalho para todos os europeus. Então eles acabavam ficando à margem da sociedade por lá e vindo para o território brasileiro em busca de oportunidade de trabalho, né? E gradativamente, né, a mão de obra escrava que havia sido abolida lá em 1888, né, com a abolição, a Princesa Isabel, a Lei Áurea, né, havia acabado. Então nós temos agora a chegada dos imigrantes, dos estrangeiros, né, que irão trabalhar nas lavouras de café, principalmente, né, e a forma da qual esses camaradas irão trabalhar aqui no Brasil será uma forma chamada de colonato, tá? Então grifem aí, colonato. A gente não tem carteira de trabalho naquele período, viu, chuchus? Então, o que seria o colonato? Esses imigrantes chegam nos territórios brasileiros, chegam na fazenda, tá? E eles vão, né, viver ali na fazenda, recebendo um salário estabelecido pelo dono da fazenda, pelo latifundiário. Então, Ana Júlia vai trabalhar para mim na minha fazenda, né, na minha lavoura de café, eu vou acertar valor X de salário com Ana Júlia, tá? E esse valor, ele não era alterado, nem se eu vendesse mais e nem se eu vendesse menos café. Esse valor era fixo. Outra coisa importante do colonato era que, né, a terra do qual a Ana Júlia, lá o exemplo que eu estou dando, ela vive, a terra me pertence ao latifundiário. Entretanto, eu estou cedendo essa terra para que ela possa viver com sua família, tá? E ela tem que cuidar dessa terra, arar essa terra, né? Fazer a manutenção do território que eu estou cedendo a ela. Então, não tem o princípio da propriedade privada, ok? No colonato, como o próprio nome já está dizendo, você é uma espécie de... você é um colono, né, que está nas mãos do proprietário da terra. Ah, professor, isso aí não é feudalismo? Eu lembrei agora do feudalismo. Não é o feudalismo, por quê? Porque no feudalismo você tinha um nobre e você tinha o pagamento de tributos e banalidades, tá? Então, o latifundiário ele não tem um título de nobreza, tá? E você não paga impostos diretamente para ele, você, né, mantém o seu território cedido pelo o latifundiário e você recebe um valor X para sobreviver.
Então, isso saía muito mais barato do que manter um escravo, né? Então, o escravo você tinha que alimentar, você tinha que, tecnicamente, mantê-lo em cativeiro, né? Você tinha que, enfim, tinha um custo muito elevado no ponto de vista naquele período para se manter um escravo. Além, né, de que não tinha motivo mais para se manter a mão de obra escrava, porque nossa economia era atrelada com a Inglaterra e todos os outros territórios do mundo a escravidão já havia sido abolida, né? Então o Brasil ele tinha que seguir nesse princípio, o princípio de mão de obra assalariada. Ok? Então, lembrando, os imigrantes chegam no Brasil se intensificando, principalmente no governo de Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Lembrando que Rodrigues Alves ele vai ser presidente do Brasil novamente, tá? Em 1918. Em 1918 ele vai ter 2 mandatos, então não confundam-se, tá? Se vocês ouvirem falar assim, Rodrigues Alves foi responsável por assinatura de tratados de imigrantes em 1902, mas como assim? Em 1918, ele novamente, sim, ele vai ser presidente 2 vezes. Só que em 1918 o camarada vai morrer. Ele não vai, né? Ele não vai nem assumir, ele não vai nem concluir nem sequer 1 ano de mandato, porque ele vai morrer devido à gripe espanhola, tá? Ele acaba não tomando algumas medidas de prevenção e morre pela gripe espanhola em 1918. E eu prometo contar essa história, que é uma história até interessante para vocês ouvirem, tá? Posteriormente. Ok, beleza? Então nós já sabemos que no ano de 1900 nós vamos ter, né, a chegada dos imigrantes, né? Os imigrantes eles vão ser importantes porque agora a gente vai ter uma sociedade muito miscigenada, né? A gente vai ter uma cultura muito interessante dentro do território brasileiro. A gente vai ter a cultura europeia, a cultura indígena, a cultura africana e tudo isso botando né, na panela, como a mamãe dizia, putz, cria-se a cultura brasileira. Temos o Brasil aí, né, se identificando como uma nação. E o interessante, galera, é vocês perceberem que tudo é muito novo, né? O brasileiro, ele está se descobrindo como nação. Então, naquele momento, a gente não tinha uma definição cultural, né, nossa. Isso só vai acontecer em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que vocês já estudaram diversas vezes em outras disciplinas. Então, em 1922, aí sim, a Semana de Arte Moderna ela vai ser importante porque ela vai abraçar valores, né, brasileiros, se afastando até dos valores estrangeiros, europeus, né, que prevalecia aí dentro do nosso território desde o período da colonização. Ok? Beleza? Mas bora adiante, que isso aí eu sei que vocês já aprenderam. Em termos econômicos, como é que nós estamos? Destaco 3 momentos, tá? Importantes. Até coloquei aqui. Hoje eu fiz uma pesquinha aqui para ser mais rápido. Porque tinha aluno que estava ficando doido na aula de história, dizendo que eu estava falando demais. Então eu fiz aqui uma pesquinha para ser bem mais rápido. Tá? Eu destaquei 3 momentos. Eu destaquei 1890, política do encilhamento. Tá? Então, quem gosta de escrever, coloca aí 1890. Bota economia na Primeira República. Abaixo, coloca aí política do encilhamento, 1890. Tá? Então, bora falar um pouquinho da política do encilhamento, em 1890. Se você observa a data, 1890 era o período de qual república? Era o período da República da Espada. Nós estamos no governo de quem em 1890? No governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Então nós vamos ter ali no início da nossa república um problema econômico gigantesco. Né? O Brasil ele passou muito tempo fazendo relações comerciais com a Inglaterra, deve muito à Inglaterra. Não vou falar o motivo pelo qual, já comentei isso em aulas anteriores, né? Ali
nós temos um trauma muito grande econômico do final do Segundo Império Brasileiro. Tivemos Guerra do Paraguai, enfim, tivemos a substituição da mão de obra escrava, e o escravismo no Brasil era uma fonte econômica interna do Brasil, e nós estamos querendo se modernizar, né, naquele período ali do início da Primeira República. E qual era a política do encilhamento? O Marechal Deodoro da Fonseca tentando equilibrar as contas públicas, né, e o déficit, ou seja, era muito grande, né, o Brasil não tinha um avanço econômico, haja vista que nós não tínhamos nem sequer o fortalecimento do café naquele período, porque o café ele vai se fortalecer ao longo de todo o século XX, né? O que o Marechal Deodoro da Fonseca faz? Chama o ministro da Fazenda, chamado Rui Barbosa, ministro da Fazenda, para que ele faça uma política de avanço econômico no Brasil. Então, o que o encilhamento tinha como objetivo? Fazer empréstimos financeiros para os latifundiários, né, para que eles pudessem investir na produção de café e também fazer empréstimos financeiros para a abertura de empresas. Tá? Essa era uma das medidas do encilhamento. Então, a gente vai fazer empréstimos tanto para os latifundiários como para a sociedade urbana crescente em núcleos, né, de cidades do Brasil, para que a gente possa ter fluxo econômico dentro do território brasileiro. Só que para a gente poder emprestar dinheiro, a gente quem governo federal emprestar dinheiro para as pessoas, a gente tem que produzir dinheiro, né? Não tem como. Então, juntamente com esse princípio de emprestar dinheiro para latifundiário, para quem quer ser empresário, a gente tem que fazer dinheiro. Então, houve naquele momento uma maior quantidade de fabricação de moeda, né? Então, as moedas brasileiras passaram, né, a ser fabricadas em uma proporção maior, né, para justamente serem emprestadas nos bancos, no Banco do Brasil, para os investidores. Galera, como acontece no Brasil, a gente começa aí com um princípio de corrupção muito grande, né? Por quê? Porque vai ter muito desvio de verba nessa política do encilhamento. Muitas empresas fantasmas irão surgir, né? Alguns espertinhos irão acabar criando empresas e não tinham um controle fiscal como tem hoje, né? Hoje você sabe que para abrir aí uma empresa, Carol sabe, né? Ela era empresária aí, Binas Story, precisa fazer CNPJ, precisa fazer uma série de burocracia. Naquele período, o Brasil não tinha um sistema burocrático eficiente, um controle fiscal. Então, por exemplo, muitas empresas foram abertas e nem sequer existiram, nem sequer produziram, né? Muitos latifundiários pegaram o dinheiro emprestado do governo federal, não pagaram, investiram em bens próprios, né? E aí isso acabou gerando uma crise econômica no Brasil. Então a política do encilhamento feita em 1890, ela acabou sendo uma geradora de crise econômica. Ela acabou não funcionando. Por quê? Porque o governo federal gastou dinheiro fazendo dinheiro para emprestar dinheiro e não teve esses pagamentos de volta. Ou então a economia do Brasil acabou entrando pelo cano, né? Fortalecendo nesse período quem? Fortalecendo os cafeicultores. Aí vocês vão entender, a partir desse momento, como os cafeicultores eles vão assumir o poder do Brasil em 1894, né? Depois ali do Marechal Deodoro da Fonseca e depois do Floriano Peixoto. Por quê? Porque ambos não souberam manter a economia do Brasil estável. Né? Durante a República da Espada, a economia do Brasil, cara, que já era ruim, devido à política do encilhamento, só piorou ainda mais. Aí, essa política do encilhamento continuará no governo de Floriano Peixoto, né, o segundo presidente do Brasil e militar também, gerando cada vez mais dificuldade econômica,
né? E a cobrança de impostos irá aumentar. Por quê? Porque para poder pagar esse prejuízo, o governo aumenta os impostos, e aí quem não vai gostar disso? A oligarquia, e principalmente a oligarquia mais rica, que é a oligarquia, né, da produção do café, e logo a oligarquia se junta para lançar um presidente, né, próprio para a gestão da política brasileira, que é o Prudente de Moraes. Então, sem muita resistência, né, as eleições são vencidas por Prudente de Moraes em 1894, tá? Então, Prudente de Moraes ele acaba se tornando o primeiro presidente civil do Brasil. E qual é o objetivo de Prudente de Moraes? Ora, se os dois presidentes anteriores da nossa República não souberam trabalhar com a economia, o objetivo de Prudente de Moraes era estabelecer, né, as finanças públicas. E uma coisa que é importante, o Brasil, gente, devia muito, muito. O Brasil tinha uma dívida externa gigantesca, principalmente com os ingleses, tá? Então esse foi o foco da política, como pagar aquilo que nós devemos, tá? Então, entre os governos de Prudente de Moraes e Campos Salles, tá? Que vai ser o seu sucessor, criou-se a política econômica chamada de Funding Law, tá? Olha aí, novamente meu inglês apurado, hein? Funding Law. Procurem aí no livro de vocês, vocês vão encontrar. Funding Law. Gostou? Estou fazendo Open English. Tá vendo aí? Meu inglês já tá bacana. Open English agora tá pela metade do preço. Não estou fazendo propaganda para eles não, viu? Estou fazendo aí, ó, Funding Law. Então, o Funding Law, que é a propaganda econômica, propaganda não, perdão, a política econômica feita já na República Oligárquica, essa política econômica vai se intensificar a partir de 1898, tá? No governo de Campos Salles. 1898 nós vamos ter, né, essa política econômica sendo aplicada. E professor, o que é essa política aí, cara? Ela é a mesma coisa do encilhamento, emprestar dinheiro, fazer mais moeda? Não, não. Essa política é diferente. Essa política é tentar negociar com os bancos estrangeiros o pagamento das dívidas brasileiras, tá? Então, a gente vai buscar negociar, né, com o estrangeiro o pagamento das nossas dívidas, tá? Com a diminuição dos juros e com a prorrogação das parcelas. Então, foi uma espécie de renegociação da dívida brasileira. Então, o Brasil devia milhares de libras esterlinas para os bancos ingleses. Então, Campos Salles, em 1898, né, até 1902, fez esse projeto de renegociação das dívidas. E, por exemplo, as dívidas foram renegociadas para 15 anos, né? Para 15 anos. Então, olha só, as políticas econômicas aplicadas no Brasil, né? E o cara ainda diz que as políticas econômicas atuais que são malucas, mas antigamente, eu acho que o povo sobre economia, eles eram muito bons, né? Então, bora pegar assim, ó, tudo que o Brasil deve, e bora dividir em 15 anos. Tchau, dividir em 15 anos. Mas qual era o porquê de 15 anos, professor? 12, 15 anos, a divisão dessa dívida externa brasileira. Porque nós dependíamos da economia do café. O café, em média, levava da sua plantação, né, do seu plantio, até a sua colheita, 5 anos. A lavoura de café levava. Então, você tinha que plantar o café, né, molhar o cafezinho, e depois de 3, 4, 5 anos você estava colhendo os frutos. Então, eles fizeram uma meta de que o Brasil ele tinha que plantar ao longo de 12, 15 anos X quantidade de café, né? Para ter 100 milhões de sacas de café, e a partir desses 100 milhões de sacas vender para poder pagar os seus
as suas dívidas, tá? O problema é que em toda essa jogada de plantar café, vender café, pagar dívida, eles não contavam com problemas durante o plantio do café. Que problemas? Geada, problemas climáticos. Então, durante esse tempo todo, São Paulo passou por uma grande geada. Nos anos de 1904, até anotei aqui, foi 1904, 1905, né? O clima alternou e muitas lavouras de café foram perdidas. Então, olha só, eu preciso pagar uma conta daqui a 15 anos, né? E eu dependo do quê? Eu dependo do café. Vou plantar café. Mas, de repente, eu não consigo colher. Por quê? Porque o café acabou, né, sofrendo devido aos problemas climáticos da região que eu plantava o café. Como é que eu vou pagar essa conta? Eu não vou pagar. Ela vai o quê? Ter juros e ela vai se multiplicar. E adivinha o que aconteceu, queridinhos? Pois é, a política econômica do Fundlow, né, Fundlow não deu certo, não deu certo. Então essa dívida, ela foi simplesmente prorrogada 3 vezes. A dívida externa brasileira, que era para ser paga em 12 anos, passou depois para 15, que passou para 20, e o Brasil não conseguia pagar, né, as suas contas públicas. Então, cara, a dívida foi só crescendo, só crescendo. Haja café para pagar tudo isso, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, no Brasil não tinha outra coisa para vender? Só café? Tinha outra coisa. Tinha cacau na Bahia, algodão no Maranhão, cana-de-açúcar em Pernambuco, carne no Rio Grande do Sul. Aí, por que os caras não vendiam essas outras coisas para o exterior, ou sei lá? Não vendiam porque iria dar força para essas oligarquias, iria dar força econômica, iria dar força política. E os paulistas não queriam perder o poder. Então, por exemplo, se eu apoiasse Léo, que é fazendeiro de algodão aqui no Maranhão, se apoiasse a economia de Léo, ia chegar um determinado momento que Léo iria querer também participar da política e iria querer se lançar presidente ou candidato ou alguém. Então, eu não queria isso. Eu queria que a política girasse em torno de mim. Tá vendo como os caras eram naquele momento? A oligarquia do café era muito, muito, dei uma palavra prepotente não, mas era muito ambiciosa, né? Eles não queriam dividir a sua economia com mais ninguém. Nós tínhamos borracha no Amazonas, né? Borracha lá na região norte. O Brasil era rico, gente, sempre foi, mas por interesse político, o Brasil foi enfiado em uma conta, uma dívida externa gigantesca. Agora imagina um panorama diferente, bora discutir. Imagina de repente se os caras, não, bora vender a borracha para os Estados Unidos de forma legal, né? Não entregando a borracha como estava sendo. Vamos vender a cana-de-açúcar para a França, o algodão para a Inglaterra e a carne para a América Latina. O Brasil ia ser uma potência econômica, né? Mas não, o foco era café. Café, eu acho que eu já até falei isso para vocês, né? Eu vi uma reportagem um tempo atrás, eu acho que no Globo Repórter. Eles foram numa região da Suíça, foi na região central, que vieram muitos imigrantes para cá, para o Brasil, no período do café. Aí perguntaram, né? Como você imagina o Brasil? Futebol, samba, Amazônia e café. Acho que na cabeça deles, assim, todo mundo tem um pé de café no quintal. Porque quando se estuda história lá do Brasil lá fora, só se fala em café, né? Café. Ok. E falando sobre café, bora valorizar o café, né? Porque se a gente precisa de café para poder pagar a dívida, o que a gente tem que fazer? Investir no café. Então, nós temos Rodrigues Alves. Eu gosto pra caramba de Rodrigues Alves. Entendeu? Qualquer dia desse eu conto o motivo pelo qual eu gosto do Rodrigues Alves. Entendeu? Conto essa história para vocês. E Rodrigues Alves novamente, né? Nós temos Rodrigues Alves, 1902, e aí no governo de Rodrigues Alves em 1902, né, o primeiro mandato dele, antes de, claro, ele morrer,
nós vamos ter o Convênio de Taubaté. Convênio de Taubaté. E qual a importância de Convênio de Taubaté? Taubaté é uma cidade lá de São Paulo, tá? Então, Convênio de Taubaté, esse nome Foi onde teve a buchuda. Teve o quê? Aquela mulher que fingiu que estava grávida de sei lá quantas crianças. Foi. Taubaté. Até um dia desse eu tinha dificuldade de falar Taubaté. Foi lá mesmo. Então, a cidade de Taubaté, ela era um polo, e é um polo muito importante do plantio de café, né? Então, eles fizeram um convênio, né? E você já sabe o que é convênio, né? Uma conferência, uma reunião ali entre todos os latifundiários, cafeicultores, e aí bora fazer o convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté previa algumas coisas, vou citar aqui, né? Não vou citar todas. A primeira, investimentos, ou seja, o governo federal iria investir dinheiro, emprestar dinheiro para a galera plantar café. Entendeu? A primeira coisa. O governo federal iria emprestar dinheiro e lá vai começar tudo de novo. Para mim, emprestar dinheiro, eu tenho que fabricar dinheiro. Só que a economia do Brasil era café. Outra coisa,